Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre democracia e eu estou muito mais interessada em pensar democracia fora, né, das amarras ou das rubricas que a ideia de democracia costuma ser trabalhada em termos mais acadêmicos, do que propriamente a gente ficar reforçando aí algumas ideias que foram entendidas por um determinado grupo como as ideias que sedimentam a noção de democracia. E com isso, perguntando um pouco para a primeira turma, a gente, nesse esforço de tentar pensar a democracia antes de apresentar qualquer uma dessas ideias, a questão que mais ficou forte, mais latente na turma foi pensar a democracia como algo que ainda não é, como um devir, como algo a ser construído, como algo a ser consolidado. E a grande dificuldade continuava sendo: vamos construir o quê? Vamos consolidar o quê? Esse devir vai para onde? Porque é sempre um incômodo de pensar a democracia entendendo que todas essas promessas da democracia não nos foram entregues, principalmente quando a gente está pensando em grupos em situação de vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de nomear, de definir o que seria essa democracia. Tentando avançar um pouco nesse esforço, um aspecto que ressaltou para a turma foi o fato de que a democracia fica muito, a ideia de democracia, as discussões acerca da democracia ficam muito simplificadas no âmbito da ideia de processo eleitoral. Então, a democracia fica sempre muito referida à ideia de votar, de ser eleito, de como se pensam os sistemas eleitorais, então quais são os parâmetros para a definição de quem ganha ou não ganha uma eleição. E é esse o momento em que boa parte das elites brasileiras se aproxima para discutir democracia ou para entoar a ideia de democracia, principalmente perto desses grupos também em situação de vulnerabilidade. E isso gera um incômodo muito grande, isso gera um grande afastamento da população, ou dos grupos, né, majoritários da população brasileira, majoritários em termos numéricos, não em termos de capacidade de exercício político, né, de fato. E essa despolitização, esse afastamento responde muito, né, a essa incapacidade que a gente tem, né, vindo de onde a gente vem, de dar nome a isso, né, de dizer, de disputar, nomeando essa ideia de democracia. Então a gente sabe que essa democracia que está colocada para a gente nesses termos é insuficiente, não chega para a gente sabe que a gente não quer, mas a gente não tem ainda um treinamento interessante a ponto de fazer com que a gente diga exatamente em cima do que a gente quer construir uma noção de democracia, ou se é que faz sentido para a gente disputar a ideia de democracia. E essa dimensão ficou muito explícita quando uma das alunas do curso disse que democracia não é uma questão no lugar onde ela mora. As pessoas discutem sobre múltiplas coisas, mas ninguém está discutindo sobre democracia. E a gente precisa perceber a violência do que isso significa, né? Porque efetivamente muitas daquelas pessoas discutem sobre democracia durante boa parte do seu tempo. A gente só não consegue nomear, não consegue definir essas discussões como sendo discussões acerca da democracia, exatamente porque a democracia que nos é apresentada como o grande modelo de organização política que a gente deve seguir, manter, respeitar e defender a todos os custos, ela está ancorada numa versão que é liberal e moderna. E nessa versão liberal e moderna, ainda que ela se ancore em ideias que são importantes, como a ideia de Estado de Direito, como a ideia de sistemas eleitorais, como a ideia de pluralismo político,
como a ideia de direitos fundamentais, como a ideia de participação popular no processo de tomada de decisão política, na ideia de representação, na ideia de soberania popular. Essa democracia liberal e moderna, ela foi construída, por ser liberal e por ser moderna, ela foi construída necessariamente em cima da manutenção de hierarquias de humanidade entre nós. Então, há aqueles que estão na zona do ser e que, portanto, terão acesso a todas essas promessas e a capacidade efetiva e real de vivenciar esse Estado de Direito, esse processo de representação, essa capacidade fática de participar, né, de afetar e de influenciar os sistemas eleitorais, de fazer com que as suas demandas e a sua agenda figure de maneira equitativa no pluralismo político, né, nesses diversos campos de formação de vontades políticas e de ideologias políticas. E essa zona do ser que consegue usufruir dessas âncoras próprias da ideia de democracia, o problema é que essa zona do ser exerce tudo isso como um atributo exclusivo, como algo que só a esse grupo é devido e só esse grupo é capaz de exercer. Em relação à zona do não ser, como falta um aspecto básico para o reconhecimento da sua capacidade como sujeito político, como sujeito de direito e como sujeito, porque nos carece, né, o reconhecimento pleno da nossa igual humanidade, a única gramática que organiza a nossa vida é a gramática da violência. E é por isso que a gente tem uma percepção muito aguçada em olhar para esse modelo de organização política que se denomina democrático, né, e que se acumplicia com essas hierarquias de humanidade como algo que a gente não quer, porque efetivamente é algo do qual a gente não faz parte, né? E a gente tem tanta dificuldade de nomear aquilo que representaria para nós efetivamente um compromisso democrático. Exatamente porque quanto mais a gente apresenta essas agendas democráticas, né, o fato de não sermos reconhecidos como sujeitos políticos plenos e autônomos faz com que essas agendas não sejam encaradas nesse modo, né, e que a gente reproduza essa despolitização e essa falsa ideia de que o que a gente discute, o que a gente disputa não é democracia, quando no fundo é, né? Porque essa cumplicidade que a democracia. E aí, se a gente pegar só a recente história democrática brasileira, eu vou pegar da Constituição de 88 exclusivamente até 2016, né, que foi um período que a gente reconheceu como um período de estabilidade democrática, a gente tem diversos exemplos de cumplicidade dessa democracia com as hierarquias de humanidade entre nós. Apesar de ter sido um momento de fortalecimento das nossas instituições públicas, apesar de ter sido um momento em que a gente avançou significativamente em mecanismos de participação, né? Não só os conselhos, mas experiências como orçamentos participativos ou outros processos de participação direta, audiências públicas e uma série de outras medidas que foram tomadas e que foram consolidadas ao longo desses quase 30 anos, de 88 a 2016, que em tese nos faria imaginar uma real capacidade de interferência no processo de tomada de decisão de caráter público e, portanto, na definição da agenda, das prioridades, daquilo que efetivamente deve ser considerado por parte do Estado, algo que seria extremamente relacionado à noção de soberania popular. A gente tem, dentro desse período de estabilidade democrática também, um acirramento muito grande em relação às proibições, às segregações, as mais diversas, né? Estou falando tanto do cárcere quanto, né, as segregações urbanas, por exemplo, as segregações no campo, por exemplo, que fazem com que a gente efetivamente tenha muito pouco a dedicar a esse modelo de organização. Essa democracia liberal moderna, ela não tem oferecido para a gente um modelo de organização da liberdade. Ela não tem trazido para a gente uma capacidade real de produção
de mecanismos de contenção da soberania do Estado para o exercício da soberania popular, né? Ao contrário que a gente vê a simplificação da noção de soberania popular, a ideia de soberania do Estado e, pior, uma soberania do Estado que se exerce pela rubrica da necropolítica. Então, pensar, né, assumir o desafio hoje de pensar a democracia é, antes de tudo, assumir um desafio de definir o que nós entendemos por democracia. É de recuperar os múltiplos processos políticos que nos possibilitaram chegar até aqui, e aí eu estou falando da zona do não ser, né? O que possibilitou a zona do não ser, a despeito de todas essas investidas desumanizadoras do Estado e de suas instituições, né? A despeito de tudo isso, né? A gente ter conseguido chegar até aqui, e a gente chegou até aqui oferecendo inúmeros processos e práticas democráticas, né? Exatamente porque a gente não quer construir uma sociedade que reproduza a hierarquia de humanidade. A gente tem como primeiro compromisso o reconhecimento da nossa, né, reconhecimento pleno da nossa igual humanidade, e isso é um compromisso sem o qual nenhuma noção de democracia pode se sustentar. Porque se você quer pensar um modelo que se organize a partir, né, de um poder fundamentado no povo, é preciso que esse povo, que esse sujeito político seja reconhecido sem mediações. Que a representação não signifique uma mediação do que determinados grupos podem ou não podem demandar, podem ou não podem construir, podem ou não podem exigir desse Estado. Uma outra dimensão importante que a gente precisa aprender a fazer, e a gente precisa aprender a fazer porque esses processos de desumanização nos retiram capacidade de definição. A gente não tem a possibilidade de definir nem a si, nem ao mundo, né? Nem de interpretar o mundo a partir das nossas preconcepções. A gente precisa exercitar isso, que a gente efetivamente faz, porque a gente se mantém vivo a despeito de tudo isso que nos nega o tempo inteiro. Então a gente precisa apenas dar a isso, né, o reconhecimento de algo que de fato informa o mundo, que de fato nomeia o mundo, e assumir a disputa por essa nomeação. Assumir uma noção de representação que não seja aquela relacionada a uma delegação de função, a delegação de um poder a uma outra pessoa, mas entender a responsabilidade política que está intrínseca a uma noção de representação que não se dê por mediação, que não se dê em alguém tomando decisão em nome de, né? Mas alguém que está ali com a responsabilidade política de fazer valer não os seus próprios interesses, mas o interesse dessa coletividade que se vê representada nessa pessoa. Quando a gente fala de representação, a gente não está querendo delegar nada para ninguém, a gente está querendo efetivamente se utilizar das mais diversas formas de interferir, de definir e de fazer com que o Estado funcione de forma a que ele dê conta de todas as pessoas que estão no seu território e não apenas daqueles que têm a sua humanidade reconhecida, que, diga-se de passagem, é muito pouca gente, né? Ou pelo menos tem muito mais gente na zona do não ser do que na zona do ser. É preciso a gente entender que democracia para a gente significa assumir poder, e assumir poder é também ter essa responsabilidade em fazer com que a liberdade seja o nosso grande ponto de orientação, o nosso grande lugar de referência, né? Uma liberdade plena e não uma liberdade que se acomode e se mascare a partir de um padrão de humanidade que não dá conta de todas as possibilidades de ser e estar na natureza. A gente pensa a liberdade de formas distintas e é preciso que a gente possa exercer todas essas possibilidades de ser livre no mundo. E é papel de uma democracia, enquanto esse modelo de organização de um poder que é soberano e que é popular, participar nesse processo.
A liberdade é algo que tem se reduzido a dimensões que só fazem sentido ou só são pensadas também a partir dessa zona do ser. E é preciso que a zona do não ser dispute o que entende por liberdade. Não só pela disputa, mas porque a gente efetivamente experimenta a violação da liberdade de formas muito mais severas. Então a gente tem muito mais dimensões da liberdade a oferecer para o mundo do que o contrário. Exatamente por ter sido tolhido de sua liberdade em tantas dimensões. Então a gente também, em resposta, oferece dimensões muito mais complexas e muito mais completas de exercício da liberdade para toda a sociedade brasileira. É preciso que a gente entenda que está na hora, né, de novo, organizar esse projeto, o projeto de Estado que a gente quer, o projeto de nação, se é que a gente vai insistir em determinados aspectos, em determinadas dimensões, mas é preciso que a gente tome nas mãos. A gente tem uma série de experiências que são experiências extremamente interessantes do ponto de vista de um modelo de organização política que organiza, né, uma sociedade que é plural, uma sociedade que é complexa, uma sociedade que é formada por dimensões as mais distintas, né? Mas que as pessoas consigam viver em liberdade, que as pessoas troquem, que as pessoas não se neguem, né? E que cada um possa ser exatamente aquilo que é.